Olá, meus irmãos. Vamos compartilhar mais uma palavra da parte do Senhor? Nós vamos falar de Mordecai, que está no livro de Esther, capítulo 6, verso 10. Então o rei disse a Ramá: vai depressa e pega as roupas e o cavalo. Faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixa de fazer nenhuma das coisas que você disse. Ramá foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois levou Mordecai, montado a cavalo, pela praça principal da cidade e disse em voz alta: é isso que o rei faz pelo homem, a quem ele quer honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto Ramá, envergonhado e triste, correu para casa, escondendo o rosto. Contou à esposa e aos amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então, ela e os seus amigos, que era tão sábio, disseram: você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Irmãos, é muito bom nós sermos honrados pelo Senhor. É maravilhoso quando o Senhor nos honra, e principalmente quando Ele usa aquele que levantou contra a gente, aquele que nos difamou, aqueles que planejaram contra nossas vidas, usar esses mesmos para nos honrar. A Bíblia, aqui a palavra de Deus, está falando sobre um homem chamado Mordecai. Mordecai, para quem não sabe, foi um homem que no tempo de Nabucodonosor, no tempo do rei Joaquim, ele foi preso. Está no livro de Esther 2, que fala quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá. Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Olha só, talvez você está aí nesse momento pensando em desistir, pensando em abandonar seu ministério, seu casamento, seu trabalho, sua vida, porque você tem orado, tem buscado uma resposta e não tem achado. E hoje Deus me traz aqui com essa palavra. Olha só, a ordem do rei não foi a ordem de um homem qualquer. Essa decisão não passou de Ramá. Ramá era um homem que planejava contra os judeus a morte dos judeus. Mas naquele tempo tinha um homem que não se importava com honra nem com fama, mas ele buscava livramento e salvação. Houve um decreto, e esse decreto ele era um decreto de morte para os judeus. E estava naquele tempo Mordecai, um homem que estava ali, que sempre se prontificava em orar e interceder pelo povo. Houve um tempo em que tramaram contra o rei, e Mordecai foi lá e avisou. Então, no ponto de vista dos outros, Mordecai tornou-se um fofoqueiro, né? E foi lá e acabou com os planos dos inimigos, porque ele denunciou. E aqui, nesse tempo, Mordecai está nesse tempo, orando, clamando pelo povo. A Bíblia fala aqui em Esther, no verso 4, Esther 4, diz assim, 4:1. Quando Mordecai soube de tudo isso, rasgou a roupa em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. No verso 4, ele chora, ele grita em favor de um livramento pelo povo. Ele grita, ele chora em sinal de humilhação. E ele faz isso para que todos vejam. Ele pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade. Entenda uma coisa, Deus não fica devendo nada para ninguém. No verso 4, Mordecai, em sinal de humilhação, se posiciona em humilhação diante do Senhor, clamando pelo livramento pelo povo. E aqui ele se veste de pano grosseiro, pano de saco, sinal de humilhação, coloca cinza sobre a sua cabeça e sai pela cidade gritando, chorando.
E como a cidade vê ele, lá vai um louco, lá vai um doido. Quem é aquele homem? Mas entre Mardoqueu e o Senhor, Mardoqueu usava a sua fé. Senhor, salva este povo, porque tinha saído um decreto de morte para os judeus. E se Deus não fizesse nada, os judeus seriam mortos. Mas é aí que entra a fé e a persistência. Aqui no capítulo 6, você vê a honra, você vê a glória do Senhor, você vê a justiça do Senhor acontecendo na vida de Mardoqueu. Mas para isso acontecer, olha quem foi Mardoqueu. Mardoqueu, ele foi preso, viveu como prisioneiro e ele tinha uma prima que ele teve por ela, criou ela como filha e no tempo certo ele a aconselhou, ela tornou-se rainha, que é Esther, e junto com Esther no palácio e ele fora, intercedia pelo povo, clamava pelo povo, mas eles apresentavam o povo diante do Senhor. Quando Deus te coloca em um lugar de honra, em um lugar de poder, em um lugar onde você vai exercer a sua autoridade, você tem que saber que você está aí por um propósito, por um objetivo, livrar o povo. Foi isso. Naquele tempo, Vasti tinha sido tirada do trono, mas foi colocada uma mulher. Essa mulher ela não foi colocada por um acaso, foi colocada com o propósito do Senhor. E Esther, juntamente com o seu tio, ela intercedeu pelo povo, jejuando, orando, clamando. E Mordecai, quando soube do decreto, ele não encruzou os braços. Ele não ficou impotente, muito pelo contrário, ele usou as armas que ele tinha, ele foi para o Senhor, ele orou, ele jejuou, ele se colocou numa posição de humilhação. E como nós nos posicionamos diante das lutas, das guerras? Nós murmuramos, reclamamos, choramos, ficamos perguntando, Senhor, aonde o Senhor está? O Senhor tem o seu lugar, mas cadê o seu? O lugar de Mardoqueu, ele sabia onde era. Era ficar fora do palácio, mas intercedendo pelo povo. Qual era o lugar de Esther? Dentro do palácio, intercedendo pelo povo. Ambos tinham o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Clamar ao Senhor para que haja livramento. E você? Não é por acaso que o Senhor te colocou aí? Não é por acaso que você está nessa luta, nessa prova? Porque o Senhor precisa que você esteja dentro. E se você estiver fora, continua clamando, porque o Senhor é Senhor, Ele é Deus, Ele te colocou, Ele permitiu você estar nessa posição. Mas não é para honra e glória sua, é para honra e glória dEle. Esther e Mordecai sabia que sem Deus nada poderia fazer. E você? E você? No tempo do rei Joaquim, Mordecai foi preso, viveu como prisioneiro. Talvez você pense assim, estou lutando, eu estou me sentindo prisioneira. Continua lutando, porque você não está sozinho. Não tinha sinal, não tinha direção nenhuma que Mordecai poderia falar ou ver. Ele estava crendo. Ele dava direção para Esther. Esther acreditava, Esther confiava e seguia no propósito de livrar o povo da morte. Mas quando Deus resolve honrar, Deus usa até os nossos inimigos para isso. A Bíblia fala que assim como Ramá planejou a morte de Mardoqueu, também teve que dar honra a Mardoqueu. E ele foi dando a direção do que fazer, como honrar um homem em praça pública. E Ramá achava que era para ele. E o rei disse, então, o rei disse a Ramá, vá depressa. Não é devagar, não, vai depressa. Corre e faça exatamente como você falou. Faça com Mardoqueu. Você imagina a raiva, a fúria de Ramá? Tendo que honrar o inimigo dele? Hoje, nossa luta não é contra carne nem sangue, não, meu irmão. Não perca seu tempo. Nossa luta é contra principados e potestade. Fique, jejue, consagre, busque o Senhor. Confie, acredite, porque tem um tempo da honra. Se Mardoqueu tivesse desistido, se Mardoqueu tivesse parado, se Mardoqueu tivesse se engrandecido, se Mardoqueu não tivesse se humilhado, rasgado a sua veste, se colocado na posição, Senhor, eis-me aqui. O Senhor não quer que você rasgue suas roupas, irmão. Não é isso. O que o Senhor quer é que você rasgue seu coração. Fale para Ele o que está difícil.
O que você acha que você não vai aguentar? Fale para ele, Senhor, é um decreto de morte, é um decreto de falência, é um decreto de destruição, é um decreto de vício, há um decreto de um juiz, Senhor. E eu preciso que o Senhor entre e defenda-me, Senhor. Julgue a minha causa. E se você permanecer, você vai ver os céus abertos sobre a sua vida. O nosso problema é que quando a vitória está chegando, a gente desiste. Desistimos porque tá difícil, né? Desistimos porque já acabou as nossas forças. Desistimos porque entra já a incredulidade. Desistimos porque achamos que o céu não é a nosso favor. Desistimos porque achamos que somos pequenos, somos falhos. E aí achamos que o céu virou as costas. Creia! Acredite! Que assim como Deus foi com Mardoqueu, assim como ele foi com Esther, ele é contigo, ele é conosco. Quando Mordecai soube do que estava acontecendo, do decreto, Mordecai foi para o Senhor. Se humilhou, se colocou em praça pública. Talvez você está sendo exposto à praça pública. Lá vai a divorciada, já vai aquela que orou, mas o filho morreu. Vai aquela que pregou, mas o ministério, a igreja fechou. Lá vai aquela que cantava tanto e hoje não canta mais. Deixa as pessoas falarem. As mesmas pessoas que falam mal de você hoje são as que vão ter que te honrar amanhã. Para todo aquele que um dia foi humilhado, foi envergonhado, foi exposto, mas permaneceu em fidelidade com o Senhor, esse mesmo será honrado. O problema é que queremos viver a honra e não queremos viver o tratamento. Queremos viver a honra, mas não queremos passar pelo processo. Queremos ser honrados, mas não queremos ser envergonhados. Ramá planejou contra Mordecai, mas os céus já tinham os seus planos, o seu decreto. E o céu cancelou. O decreto que era de morte para o judeu virou de morte para os inimigos. Nossa luta não é contra a carne. Então não precisa pedir morte para os seus inimigos. Creia somente. Acredite somente que aquele que honrou Mordecai também vai honrar você. Você também vai poder estar sentada em um lugar de honra, onde aquele que tanto te difamou, tanto te caluniou, tanto te desprezou, hoje vai poder estar no mesmo lugar que você, assistindo a honra do Senhor na sua vida. Creia. Acredite, os céus estão a seu favor, mas você precisa permanecer. Mordecai nunca imaginou que fosse viver a honra do Senhor. Mordecai nunca imaginou que o rei fosse mandar o seu inimigo que tramou contra ele. Ai, oh glória! Aleluia! Honrar ele com os vestes do rei, com o cavalo do rei. Eita glória, aleluia! Aleluia! Creia somente, irmão. Seu dia de honra está chegando. Permaneça. Não desista. Prossiga. Porque o céu, aleluia, oh glória! Receba aí da parte do Senhor essa palavra e não desista. Prossiga! Porque a glória do Senhor está contigo. Não desista. Acredite, aleluia. Acredite. Forte abraço para você.